1 Coríntios 12, a partir do versículo de número 27, diz assim a palavra de Deus: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Repita: um caminho sobremodo excelente. De novo, vamos lá? Um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Irmãos e irmãs, nós lemos um texto que fala do maior de todos os dons, o amor. E nós que estamos nessa visão de célula, que estamos na visão de discipulado, nós temos enfatizado a importância do amor no meio da igreja, até porque esta é uma marca que deve estar evidente na igreja. O Senhor tem nos chamado para conquistar essa terra. O Senhor tem nos chamado para sermos pais e mães de multidões. E Ele vai usar a mim e a você para conquistar essa cidade, o evangelho que vai alcançar as nações, porque é vontade do Senhor que nenhum se perca. E a palavra de Deus, Deus usa o profeta para dizer que assim como as águas cobrem o mar, toda a terra vai se encher do poder de Deus e da glória do Senhor. Nós cremos num avivamento para esta igreja, para essa cidade, que vai alcançar as nações em nome de Jesus. E Deus está levantando a mim e a você. Esse texto, final do capítulo 12 lido, diz que no corpo de Cristo, que é a igreja, há muitos tipos de dons, diversidades de dons. Eu creio que nós vamos experimentar cada vez mais coisas nunca antes vistas, porque esse texto diz que no meio do povo de Deus, há aqueles que têm dons dos mais diversos, dons de socorros, dons de governos, dons de milagres, dons de curas. Esses dons estão aqui no nosso meio. Esses dons estão aqui no nosso meio. Aqui no nosso meio há pessoas que vão se surpreender com o manifestar do poder de Deus, porque Deus vai usar a mim e a você para impormos as mãos sobre os enfermos, e o sobrenatural de Deus vai acontecer. Curas no mesmo momento. Eu creio, irmãos e irmãs, que aqui no nosso meio estão também os operadores de milagres, como diz a palavra de Deus. Alguns que têm um dom de operar milagres, como Elias, que ora, não chove, ora e chove. Ele ora e fogo cai do céu. E a Bíblia diz lá em Tiago, que era homem semelhante a nós, sujeito ao mesmo sentimento. Mas qual foi a atitude de Elias? Ele orou com instância. Nós temos intensificado a oração. E aqueles que buscam a vida de oração vão experimentar a evidência dos dons na sua vida. Então estão aqui no nosso meio, estão aqui no nosso meio esses dons. Falta exercitarmos. Falta nós sermos ousados, porque eles estão aqui. Mas irmãos e irmãs, apesar do texto bíblico falar de dons que podem impactar qualquer pessoa, deixar qualquer pessoa de queixo caído, boca aberta, o texto fala, olha, mas agora, o apóstolo Paulo disse para o povo de Corinto, eu vou apresentar para vocês o dom que está acima de todos. Esse é o dom supremo. E ele diz, eu passo a mostrar-vos um caminho que é sobremodo excelente. O que me impacta aqui
é que se ele falasse um caminho excelente, já seria algo muito nobre. Mas ele usa a intensidade. É algo que é sobremodo excelente. É algo que é mais que excelente. E ele começa a falar do amor como dom supremo. E ele fala aqui, a meu ver, de 3 tipos de pessoas que também estão no nosso meio. Se ele fala que os dons estão no nosso meio, no meio do corpo vivo de Cristo, ele fala também de 3 tipos de pessoas que estão aqui no nosso meio. Por isso, o título desse sermão é Um Caminho Sobremodo Excelente. Qual que é o caminho sobremodo excelente para o discípulo de Jesus, para uma discípula de Jesus? O amor. O amor. Eu quero convidar você a analisar esse texto e pensar, onde eu e você nos encaixamos aqui? O que move a mim e a você liderarmos uma célula? Servirmos nos ministérios da igreja, seja na torre de oração, seja na recepção, no ministério de louvor e adoração, no ministério família, liderando uma célula. O que move a mim e a você frequentarmos aos cultos, adorarmos ao Senhor juntos? O que move a mim e a você virmos ao Tadel ou não virmos? Reunirmos ou não reunirmos? Participar da vida da igreja ou sermos meros espectadores? Por que que alguns servem de forma apaixonada e outros não? O que nos leva, o que nos move a servir a Deus ou nos envolver na vida da igreja? Esse texto, ele fala de 3 tipos de pessoa que, como eu disse, de pessoas que estão aqui no nosso meio. E o primeiro tipo de pessoa que eu vejo aqui nesse texto é aquele que eu vou chamar de emotivo. Porque o texto diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. O apóstolo Paulo fala neste versículo de um dom tão tremendo, ou de uma capacitação tão tremenda, que talvez nem eu e nem você temos. Porque ele diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada disso serei. É aquele tipo de pessoa que tem uma experiência com Deus tão sobrenatural, que talvez nem eu e nem você vivenciamos. É alguém que é capaz de falar línguas dos anjos, línguas dos homens. É um poliglota. É uma pessoa que é capaz de conversar talvez com os anjos. Porque se eu falo uma língua de uma pessoa de um outro país, eu consigo me comunicar com ela, porque eu conheço a língua. E alguém que tem a língua dos anjos, é possível até que ela veja anjos e se comunique com eles. Algo sobrenatural, uma experiência tremenda. Eu já participei de algumas conferências, que algumas pessoas falam: olha, Deus está me mostrando, estão entrando anjos, tem anjo fazendo não sei o quê. Eu não vi, mas eu não vou questionar a experiência daquela pessoa. Ela diz que estava vendo. É possível que alguém se comunique, fale as línguas dos anjos, mas o que move não é amor a Deus e nem amor ao próximo. O que move é simplesmente o sentir, a experiência. Eu gostaria que você me compreendesse muito bem, porque eu gostaria que todos nós tivéssemos grandes experiências aqui com Deus. Mas a experiência pela experiência passa, ela passa. Por isso que o apóstolo Paulo orienta a Timóteo dizendo: prega a palavra. A experiência é algo que é individual, não necessariamente coletivo. É algo que é individual. E aquela pessoa que vive pela experiência, pela emoção, ela vai viver de emoção e emoção.
E o dia que ela não se emocionar, o dia que ela não se arrepiar, o dia que ela não chorar, ela vai falar: hoje não teve manifestação do poder de Deus. E o próprio Elias, que foi um homem que teve grandes experiências com Deus, quando ele se refugia, primeiro numa caverna, depois à sombra de um zimbro, ele parece que buscava essa manifestação, essa emoção, essa experiência. E ele procurava por Deus. E a Bíblia diz que Deus estava num cicio manso e tranquilo. Quando Daniel, lá no capítulo 10, ele teve uma experiência com Deus, o manifestar do poder de Deus. A presença de Deus foi tão forte que ele caiu. E ele não conseguia sequer se mover. No máximo ele andava de 4. Foi preciso o auxílio do anjo para que ele se levantasse. Queira Deus que todos nós tenhamos grandes experiências. Eu me lembro de uma época que nós tivemos uma grande experiência de alguns dias de oração intensa aqui na igreja. E num daqueles momentos de oração, nós estávamos orando em grupo de 3 pessoas, e eu lembro que eu tremia, e eu achava aquilo estranho. E aí eu compartilhei: por que a gente treme? E aí um daqueles irmãos falou assim comigo: Jefferson, nós não estamos acostumados com uma presença tão intensa do poder de Deus. E o nosso corpo limitado não suporta, por isso a gente treme. Queira Deus que todos nós tenhamos as nossas experiências, mas fruto de um relacionamento íntimo, vida de oração, vida de santidade, vida de leitura da palavra de Deus, vida de relacionamento íntimo, como Todo-Poderoso. Experiência deve ser resultado de relacionamento íntimo com Deus. Porque é possível que alguém viva de teatro, manipulando o sobrenatural, e isso não seja real. E tudo que nós queremos é a realidade do poder de Deus, cada vez mais manifesta como resultado da intimidade com o Senhor. Essa pessoa que é emotiva, ela é o tipo de pessoa que ela se acha mais espiritual que todo mundo, porque o outro não teve a experiência que ela teve. E ela se acha no direito de julgar o outro. Eu sou melhor do que o outro, porque eu experimentei e o outro não experimentou. Normalmente é uma pessoa soberba, egoísta, difícil de conviver com ela. Ela se acha uma pessoa melhor. No versículo 4 do capítulo 13 diz que o amor, ele é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Mas esse tipo de emotivo, ele se acha tão superior que ele não tem paciência com quem não teve a experiência que ele teve, ou que ela teve. Eu sou melhor, Deus gosta mais de mim, por isso eu tenho essa experiência. Se eu e você estamos tendo experiência, mas o que move não é amor a Deus, e nem as pessoas, é só barulho. O texto diz aqui, que é como o bronze que soa, ou como o símbolo que retina. Irmãos e irmãs, nós temos orientado, desde que o reverendo Osni tem trazido essa nova visão. Todos nós temos sido estimulados à vida de oração, à vida de jejum, à vida de intimidade com Deus. A experiência precisa ser fruto da intimidade com Deus. E por isso eu chamo esse tipo de pessoa de emotivo, que vive só de emoção. Mas o segundo tipo de pessoa que eu vejo nesse texto, eu chamo aqui de racional. No versículo 2 diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O que move a mim e a você, sermos assíduos no Tadel, estarmos toda semana liderando a nossa célula, cuidando e pastoreando, discipulando vidas, nos envolvendo na vida da igreja, fazendo parte da torre de oração. O que nos move? Esse tipo de pessoa, que diz o versículo 2, é uma pessoa que tem fé. Percebam. Diz aqui que tem tamanha fé, a ponto de transportar montes.
é alguém que ouve muito a palavra, que conhece muito da palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E olha que coisa estranha. É possível ter fé a ponto de dizer para um monte, sai daqui, vai para lá, e isso acontece. Mas o que move não é amor. O que move essa pessoa a servir não é amor a Deus e nem amor a vidas. Por isso que nós temos orado aqui, Senhor, me dá paixão por Ti, me dá paixão pelas vidas. O que move essa pessoa a exercitar a sua fé e muitas vezes a proclamar a palavra é mostrar, olha como que eu sei, eu conheço, eu sei muito da palavra. E esse tipo de pessoa, se ela vir uma rodinha de pessoas ali compartilhando um tema polêmico, ela é capaz de chegar e começar a falar do seu conhecimento só para impressionar as pessoas, só para impressionar. O que move a ter conhecimento bíblico não é amor a Deus. O que move a mim e a você é ensinar a palavra, proclamar a palavra. Porque de acordo com esse texto não tem valor espiritual nenhum. Eu tenho um amigo que fez teologia na Alemanha. E ele disse que ele teve um professor de Antigo Testamento, que qualquer pessoa que ouvia aquele professor pregar, ficava de queixo caído, impactado, com a facilidade de interpretar textos do Antigo Testamento. Mas aquele homem se dizia ateu. O que levava ele a ensinar a palavra àqueles homens que estavam fazendo a faculdade de teologia, não era prepará-los para cuidar de vidas, para discipular, para ver vidas transformando, sendo resgatadas do inferno, servindo ao Senhor Jesus. Ensinar teologia para ele era uma forma de ganho. Eu sou doutor, eu sou PhD, e eu ensino e com isso eu ganho. Olha como as pessoas ficam impactadas e admiradas com aquilo que eu ensino. Há pessoas que às vezes, pelo tempo de igreja, chega perto daquele irmãozinho que está chegando e caminhando na palavra, e diz assim, mas você não conhece, eu vou te ensinar, deixa eu te ensinar aqui, porque... E aí começa a colocar num patamar de superioridade. Nós temos sido orientados a constranger em amor, porque é isso que Jesus fez. Que bom que você tenha muito conhecimento bíblico, mas como fruto do relacionamento íntimo e pessoal com Deus, amor por Deus, eu leio a palavra, porque eu quero conhecer quem é esse Deus que eu sirvo, eu quero intimidade com Ele, eu quero que Ele se revele a mim. Senhor, eu quero os Teus mistérios, fala comigo através da Tua palavra. Conhecimento da palavra deve ser resultado do meu relacionamento como pai, como um filho que depende do pai. Não para dizer, olha como eu sei, olha como eu conheço. Você está chegando aqui hoje, mas eu sou superior a você, porque eu já tenho 15, 20, 30 anos de igreja. A palavra de Deus diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Todos nós estamos diante dEle. E Ele quer trabalhar na vida de todos nós. E quer nos usar para que vidas sejam restauradas. Lá em Provérbios diz que a soberba precede a queda. E o conhecimento não pode trazer soberba ao nosso coração. Porque quem é cristão tem coração de servo. Eu fiquei impactado e nós temos sido comovidos ao ver irmãos, muitos irmãos no nosso meio, que estão compreendendo que cristianismo é agir como servo. Irmãos, tiveram alguns irmãos lá que estavam cuidando dos carros na rua nos dias do EDD. Por muitas vezes nós pagamos aqui para ter segurança cuidando dos carros, mas nesse EDD nós tínhamos servos cuidando dos carros de quem estava sendo ministrado. Olha que coisa tremenda. Nós tínhamos servos na cozinha, fazendo a comida com muito carinho e muito saborosa para nós que estávamos participando do EDD. Porque a igreja de Cristo, ela é feita de servos. Que servem por quê? Por amor. Porque o amor de Cristo está presente
em nós. Eu quero que todos nós tenhamos muito conhecimento bíblico, porque amamos a Deus e porque amamos ao próximo. Nós não podemos viver só de razão, porque quem vive só de razão, ele vai ser intolerante quando ele vira o outro tendo a sua experiência. Então podemos ter experiência, podemos ter razão, tudo por amor a Deus e por amor ao próximo. E por fim, o versículo de número 13, do capítulo 13, diz assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Não tem valor espiritual. E aqui eu vejo então um terceiro tipo de pessoa, que eu chamo de egocêntrico. Quem que é esse egoísta, esse egocêntrico? Para mim, dos três tipos de pessoas, esse é o mais difícil de compreender. Porque já pensou uma pessoa que tem posses, porque diz, todos os meus bens. A gente pode compreender que é uma pessoa de muitas posses, que tem um coração de doar também. Vende esses bens, ou doa os bens aos pobres, e por uma determinada causa, ele é capaz de se deixar queimar. Ele entrega a sua vida, sendo queimado vivo talvez. E isso não é amor. Já pensou? Pode levar uma pessoa a fazer isso? Uma pessoa de posses, pega tudo o que tem, distribui, doa, e se entrega para ser queimado por uma causa. E isso não é amor. O que pode levar uma pessoa a agir dessa forma? Vanglória. Eu morro, mas o meu nome vai ser venerado, vai ser lembrado, eu serei cultuado. Lembre-se que Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós podemos nos lembrar aqui da construção da Torre de Babel, quando a motivação de construir aquela torre não era relacionar ou ter intimidade com Deus. O que eles falaram? Nós vamos construir essa torre para nós chegarmos a Deus e vamos tornar o nosso nome célebre. Vanglória. O que leva a mim e a você servirmos a Cristo? Porque o egocêntrico, ele vai sempre fazer para receber reconhecimento. E ai, se o líder da célula não reconhecer, se o supervisor, se o pastor da rede, ai, se alguém ao lado for elogiado e ele não. Eu faço muito melhor, o pastor elogiou fulano e não me elogiou. Porque só faz para agradar a homens. E quem faz para agradar a homens, se ele não for elogiado, ele não faz mais. Por que tem muitas pessoas que um dia estão liderando célula, no outro dia não mais? Porque a motivação é o reconhecimento. Se não teve, eu abandono. Por que tem pessoas que trazem o quilo do amor e não trazem mais? Porque a motivação é reconhecimento. Eu não fui reconhecido, eu não levo mais. Porque se for amor a Deus e ao próximo, sempre eu vou procurar dar o melhor de mim, porque eu quero que muitas outras vidas sejam alcançadas. O que me motiva a ser fiel nos dízimos e nas ofertas? Amor a Deus e ao próximo, porque eu quero que o reino de Deus se expanda e alcance as nações. Porque se eu amo o dinheiro, eu não sou dizimista nem ofertante. Porque o meu coração está no dinheiro, e o dinheiro é o meu Deus. Mas se o que me move servir ao Senhor é amor a Ele e às vidas, sempre eu vou fazer o melhor de mim, mesmo quando eu não estou com vontade. Porque esse egocêntrico é assim, ó, o dia que ele está com vontade, ele vai. O dia que ele não está, ele não vai. Mas nós temos visto muitas pessoas servirem por amor. O reino de Deus é ganho por esforço. A salvação não. Salvação é de graça. Mas o reino de Deus é ganho por esforço. Irmãos e irmãs, nós não vamos ganhar Londrina assistindo novela toda noite e ficando plantados em frente à televisão.
O reino de Deus é ganho por esforço. Às vezes, liderar uma célula num dia de muito cansaço, de muita luta, de muita tribulação, é um esforço. Mas se eu estou fazendo por amor a Deus e por amor às vidas, ainda que muitas vezes em sacrifício, a gente fala, Senhor, passa de mim esse cálice e vai. Não é? Não é assim que Ele se entregou por nós? Por amor. O que tem movido a mim e a você? Servirmos a Deus. O emotivo, ele vai fazer sempre pela emoção, e se não tiver emoção, ele para de servir. O racional vai ser sempre aquele que quer chamar a atenção para si, demonstrar a sua eloquência, o seu bom conhecimento. Se ele não conseguir, ele não continua. O egocêntrico faz sempre para receber a glória, e o dia que ele não recebe o elogio, o tapinha nas costas, ele para de realizar. O que nos leva a empreender e servir a Deus? Porque se for amor, muitas vezes até com sacrifício, nós perseveramos, porque nós queremos ver o Evangelho. Como o apóstolo Paulo diz, eu sofri dores de parto para ver o Evangelho sendo pregado, forjado em vós. O que nos move? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você ouvisse essa música que fala muito do amor de Cristo por nós. Eu creio que todos nós aqui, diante desta palavra que o Senhor tem nos dado, nós precisamos realinhar a nossa vida, redirecionar e deixarmos de ser espectadores para termos coração de servo. Onde nós paramos aqui? Lá em Apocalipse a palavra de Deus diz o seguinte: veja onde você caiu, volta lá e conserta, volta às primeiras obras, conserta e toma uma posição. Jesus, quando o Senhor se entregou em sacrifício, o Senhor pensou na minha vida, o Senhor pensou em cada um de nós. Nós estamos livres do inferno, nós estamos livres da condenação. Agora, Senhor, nós queremos entregar a nossa vida também por amor a Ti, para que vidas sejam tiradas da condenação eterna. Usa-nos poderosamente, dá-nos as vidas, Senhor. Livra de sermos egoístas, de termos a salvação e não olharmos para aquele que se perde, para aquele que está indo para o inferno. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a pagar o preço do jejum, da oração, até que nós possamos ver o Evangelho ser forjado em vidas que estão ao nosso lado. Livra-nos, Senhor, de muitas vezes viver só de emoção, esquecemos de olhar para a palavra. E livra, Senhor, também de tantas vezes sermos tão racionais que não temos nenhuma experiência contigo. Ajuda-nos, Senhor, a empreender e a realizar por amor. Meu Deus, quando Daniel teve aquela manifestação do Teu poder, ele se levantou mudado. Muda-nos, Senhor, que tudo que nós empreendemos nesta igreja, por amor a Ti, por amor a vidas, porque foi por amor que o Senhor se entregou, Jesus, e o Senhor é o nosso modelo. Nós queremos viver de modo digno do Evangelho, por isso nos leva para viver essa semana por amor, nos doando sobre vidas. Nos leva, Senhor, para experimentar as grandes riquezas que o Senhor tem reservado, Senhor, nas regiões celestes. Manifesta a nós, à medida que nós doamos a nossa vida, manifesta a Tua vida em nós, manifesta a Tua vida nas nossas famílias. Senhor, dá-nos uma semana de conquistas, uma semana do Teu sobrenatural em todas as áreas, no trabalho, nos negócios, no trânsito, ministrando aos nossos filhos. Declara a Tua vitória, leva-nos em paz, guarda-nos, Senhor, impede o acidente, o tropeço, o tombo, o assalto, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, família da fé, até o grande dia que encontraremos com Cristo nos ares. Amém.
e amém.